Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Pod Velocitar, a nova casa do cavalo de corrida. Eu não sei exatamente qual horário do dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Hoje eu vou desvendar aqui um dos maiores segredos ou lendas do mundo da corrida de cavalo. Se ele é uma, duas ou três pessoas no mesmo corpo, que é o cara presente no maior número de corridas que a gente vê nesse Brasil todo. Do norte, nordeste, sul e sudeste do Brasil, estou falando com Dudu Limonge, o veterinário de corrida mais presente nas canchas retas e corridas de cavalo quarto de milha do Brasil. Dudu, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que você está preparado, eu faço essa brincadeira, porque a gente que te acompanha nas redes sociais, a gente vai estar deixando o Instagram dele aqui. Você está presente no Brasil todo, de norte a sul. Tem puro sangue inglês, tem cavalo de piso, você tem uma concentração maior da corrida, mas eu vou pedir a sua introdução. Quem é Dudu Limonge no mundo do cavalo em 30 segundos ou mais? Obrigado aí, Pod Velocitar, pelo convite. Acho que foi tempo que a gente já vinha tentando combinar aí de estar junto. Minha agenda é um pouquinho apertada, mas é sempre um prazer aí estar falando de cavalo de corrida. Eu mexo com cavalo desde 6 anos, comecei meio desproporcionado só por cavalo de passeio, depois com 8 comecei no hipismo, montei minha vida inteira, fui cavaleiro olímpico montando e depois me tornei veterinário da Seleção Olímpica Brasileira, já sou até hoje, né, já com 4 Olimpíadas, 4 Pan-Americanos, 4 Jogos Mundiais. E na corrida comecei em 2008 para 2009, atendo muita gente, não só no Brasil, no Paraguai, Bolívia, enfim, na América Latina inteira. E é isso, acho que é uma paixão, né? A gente não vive do cavalo, vive pro cavalo. Então, acho que, resumindo, é uma história inteira, a vida toda pro cavalo. Eu não sabia dessa parte. Então, você foi cavaleiro olímpico? Eu fui em Atenas, em 2004, estava no último ano de faculdade. E aí, fiquei com o cavalo minha faculdade inteira, os professores faziam só prova só para mim, porque sabiam que eu estava num projeto ali. Então, durante a faculdade, eu fui pro norte-americano, sul-americano, PAN e Olimpíada. E aí, no último ano, eu precisava tomar minha decisão, né, para minha vida profissional. Eu vendi meu cavalo na Inglaterra, e aí que eu dei início à clínica, comecei a parte veterinária. Então, podemos dizer que você se introduz no hipismo e logo se aproxima da corrida, porque você está falando de 2006 para 2008, é isso? Exatamente. A gente montou uma clínica que cresceu muito rápido, eu e o Alfredo, né? Então, a Proecos foi uma clínica que a gente iniciou em 2007, e como a gente já tinha muito conhecimento no meio, do meio, apareceu muitos clientes muito rápido. A gente foi o primeiro cliente a trazer raio-x digital para o estado de São Paulo. E isso agregou muita gente rápido, sabe? Então, a evolução nossa foi até meio anormal, vamos dizer, o crescimento. Ela já nasce aonde eu conheço que ela é hoje ou não? Não. O estado físico mesmo fazem 3 anos, né? A gente começou num doblozinho, a gente montou uma doblô toda adesivada e andava o Brasil inteiro. No começo não tinha tanto cliente, ia buscando os clientes e começou a rolar muito rápido. Aí, em 2, 3 anos de clínica, a gente já teve que separar, cada um andar no seu carro, porque cresceu muito rápido, né? Então, a gente se dividiu. Mas foi isso, a gente veio do cavalo, então muitas portas se abriram, né? Tem muito conhecimento. Como chega o cavalo de corrida? Na verdade, eu atendi alguns cavalos de tambor e um cliente meu uma vez, você precisa ir lá no Jockey de Sorocaba, lá é legal. Eu falei, mas não sei nada do quarto de corrida, né? Era um mundo meio fechado. E ele falou, tanto que me incomodou, eu falei, não, eu vou lá. E aí comecei a atender 1, 2, 3, na hora que eu vi, já peguei um monte de cliente. Quem é essa figura que é responsável? Hoje ele não tá mais no meio, até eu não tenho tanto contato com ele, mas eu comecei com o Luiz Sartori. E aí ele tinha alguns cavalos que ficavam na Fazenda Bela, na cocheira da Fazenda Bela. E aí logo deu certo pegar a Fazenda Bela, um pouco depois eu comecei a atender pro Samaja, pro Gianni. E aí a coisa começou a deslanchar, a Flor do Campo, e foi aí que foi crescendo rápido, assim. Então temos que agradecer esse sujeito. Foi ele que me incomodou, que na verdade, todo mundo que não conhece fala, mas é um mundo fechado, difícil, né? Tem que saber conhecer os treinadores, porque tem que falar a mesma língua deles e tal.
Mas acabou que foi fluindo e a coisa cresceu rápido, assim. Vai fazer quase 18 anos que eu tô lá dentro do Jockey. E hoje eu acho que, acho que em quase todas as cocheiras você já teve a oportunidade de poder trabalhar com quase todos os treinadores de lá, porque às vezes é preferência do proprietário, sim, não? Sim. Hoje eu devo atender ainda a ser uns 60% das cocheiras hoje, mas trabalhei com quase todo mundo já. Teve poucas mudanças às vezes, né? Porque como fica um pouco pesado a agenda, muito número de cavalos, então isso varia um pouco. O treinador às vezes quer também ter uma coisa mais exclusiva, pode mudar, mas uns 60%, 70% hoje é a nossa equipe que é responsável pelo atendimento. Eu brinquei no início daqui que você... eu achava que você tinha um irmão gêmeo ou trigêmeo, porque de tanto... Aparece no norte, depois aparece no nordeste, depois aparece no sul. Como começa a vida fora de Sorocaba? Por isso, no começo, Sorocaba, essas carreiras eram mais espaçadas, né? Então, já tinha o costume, né? Os treinadores gostavam de correr fora. E aí, começou assim, me chamou para uma e foi dando certo, as coisas foram encaixando e a gente trabalha com resultado, né? Conforme você vai ganhando, vai aparecendo mais cliente. E aí foi expandindo. Logo depois começou a aparecer já contato da Bolívia, Paraguai, e a coisa foi crescendo bem rápido, assim. É verdade, eu acho que eu falei errado. Não é só de norte a sul, também na fronteira, né? Você também explora... Bastante. A gente estava conversando aqui antes do programa de alguns números, não dá para falar todos, mas fala alguns números que para mim são impressionantes e vamos falar em cima talvez do Jockey Clube de Sorocaba, que é a casa do cavalo quarto de milha de velocidade no Brasil. Me fala alguns números bastante impressionantes. Já ganhamos com diferentes clientes, né? Mas já ganhamos 9 Grande Prêmio Mega Race, né? Que é uma das maiores corridas do ano. 9 Brazilian Futures também, que hoje é a maior corrida do ano, né? Que tá uma premiação até maior que o Mega Race. 9 Potos do Futuro. Acho que foi 6 campeões dos campeões. 7 ou 8 torneio início. Foram bastante título aí. Tem dois bichos que eu separei aqui, que a gente pode falar um pouco mais a respeito deles. Primeiro eu vou falar de uma... Quer dizer, os dois são conhecidos por todos, mas vamos falar de uma em específico. Mizisal. Você atendeu ela durante todo o seu processo, né? É um bicho que não nasce a todo momento, né? Mas sempre tem as histórias, né? A Mizisal foi pro leilão, não era uma égua de expressão, uma égua pequena, pescoço curto, né? E às vezes é aquilo lá, né? A gente tá sempre no backstage ali, você fala, você escuta um treinador falando, até mesmo a gente fala, é uma égua comum, normal, um papel interessante. A mãe nova na cria veio dos Estados Unidos, né? O Pedro trouxe a mãe dos Estados Unidos, um papel muito interessante, mas fez uma campanha, ganhou um páreo comum, fazendo um índice bom, mas como vai saber que ela vai ser uma baita produtora? E a Mizisal é uma eguinha, normal, do páreo, até um cliente meu da Bolívia até me ligou, e aí, o que você acha? Eu falei, boa, normal. Ele falou, então não vou lançar. E aí foi ali, na época o Pedro até defendeu ela, porque não foi o preço que ele queria pela raça que ela tinha. E no fim foi um fenômeno, né, cara? Há 18 anos que não tinha um tríplice coroado, eu tive o prazer de cair na minha mão, né? É o que o Buffer fala um pouco, o cavalo bom faz todo mundo, né? Faz o treinador, faz o veterinário. E ela foi realmente especial, uma égua que ela corria pelos outros, né? Parecia, não, mas ela não marcou muito, mas ela corria para ganhar. Entendi. Às vezes não marcou o melhor tempo, mas ela corria para ganhar e ganhou todas as apresentações que ela fez aqui no Brasil, né? Então, com certeza é um bicho que marca a carreira da gente. Quem não teve a oportunidade, aconselho a entrar no nosso canal e ver a entrevista que subiu uma ou duas quarta-feiras antes do nosso episódio com o Marquinhos Tavares, que fala especificamente do desenvolvimento e de toda a história da Mizisal, um bicho com certeza único. Tem um que eu gosto tanto quanto, porque eu acho que ele vale a pena pela perenidade dele. Fantastic Fly Apollo. Você tanto ganha em Sorocaba quanto no Brasil todo. Me conta um pouco da história do velhinho que agora aposentou. O velhinho voador. Eu acho que um cavalo super interessante também, porque ele também foi a mesma coisa da Mizisal. Ele passou no leilão, um cavalinho pequeno, bem normal. O Rivail gostou do cavalo, comprou junto com os proprietários. E
E no fim, realmente, ele pintou do primeiro galope que ele deu, o cavalo já quebrou o relógio, pintou ser mesmo um craque. E uma história interessante que esse cavalo, ele passou essa campanha inteira dele, né? Ele já tem 8 anos, passou 4, 5 anos correndo, acho que são 18 vitórias, mais 10 segundos lugares. O cavalo que nunca saiu da pedra. Né? A gente correu fora, correu no Sorocaba, correu fora. O cavalo sempre ganhando, ou então fazendo segundo. E ele nunca infiltrei esse cavalo. Uma coisa que é inacreditável. Não sabia dessa... É um cavalo que nunca me deu clínica. Algumas dores musculares, a gente sempre acompanhou muito com essa parte de suplementação, prevenção. Né, fazia raio-x, ultrassom periodicamente, mas um cavalo que não me deu clínica nenhuma. É uma coisa impossível. Ele era de aço, eu acho. Porque sempre foi muito sadio. Muito. E isso eu acho que foi o que explicou um pouco essa longevidade dele. Porque o Quartimilha, ele se comporta muito mal com dor. Diferente do puro sangue, o puro sangue eu acho que aguenta um pouco mais. O Quartimilha são frouxos para dor. E aí ele com qualquer coisinha, eles pioram muito a marca dele. E isso que eu acho que acaba encerrando um pouco a campanha mais cedo de alguns animais por conta de algumas lesões que vão aparecendo no meio do caminho. O que é natural do atleta. Que é natural, porque é igual você tá andando com um carro o tempo todo a 200 por hora. O cavalo de corrida é isso, né? Você tá judiando do motor o tempo todo. E ele foi um bicho à parte, um cavalo que a manutenção dele foi muito pequena, muito pouca. Né, ele foi muito bem executado ali pelo Rivail, que entendeu um cavalo como que ele era. Um cavalo que trabalhava pouco. Tinha vez que ele ia 2 vezes por semana só na raia. O resto ele só andava ao passo. E um cavalo que nascia pronto, né? E gostava de correr na distância. Então, quer dizer, umas coisas que não se explicam. Ah, não, o cavalo de distância tem que trabalhar mais. E ele não precisava trabalhar 400 metros aí, que ele gostava de correr mesmo. Quanto menos ele trabalhava. Ele me deu um pouco de trabalho para o caso da hemorragia pulmonar que ele tinha no começo, né, que alguns cavalos têm, induzida por exercício. Você pensa um cavalo de 500, 600 quilos, as alças no galope batem um pouco no diafragma e faz pressão no pulmão. E aí isso faz microlesões no capilar. E mais do que no inglês? É mais. É mais. E isso acaba lesionando alguns microcapilares, né, e exterioriza esse sangue. Então, o que deu mais trabalho foi para corrigir essa hemorragia pulmonar dele. Mas também, com o tempo, a gente foi ajustando algumas coisas e conseguimos. Então, acho que esse cavalo também fica bastante marcado aí na história do Quartimilha por causa da longevidade dele, né? Inclusive, ele tem um filho já ganhador, né? Eu também programou um filho que não deu muito grande, foi criado assim, a mãe tinha pouco leite, ele deu um filho um pouco pequeno, mas também estreou super bem com vitória, fez já quase top AAA. Então, um cavalo que pode ser interessante aí pra frente na reprodução. Falando do Fantastic Fly Apollo e comparando, você fazendo essas analogias com o puro sangue inglês, você frequenta também, cuida de alguns puro sangue ingleses, já que aqui a gente fala para os dois mundos. Se fosse te perguntar, já te perguntando, o que você identifica especificamente no cavalo de corrida, no quarto de milha de corrida e no puro sangue inglês, o que você acha que são as diferenças que você tem observado nesses anos todos de trabalho? O que dá certo no um, o que não dá certo no outro? Nossa, é quase as retas opostas, né? Eles são muito diferentes, eu acho. O puro sangue precisa de trabalho, né? Tanto é que você faz um apronto na terça para correr sábado, né? Você dá um galope forte na terça. O Quartimilha, se você fizer isso, ele deixa tudo ali. No dia vai fazer um fiasco. Então, são raças bem diferentes. Apesar de a gente ter ainda, né, alguns cruzamentos que venham do puro sangue inglês, o Quartimilha é igual o corredor de 100 metros. Ele precisa daquela explosão. Ele precisa estar com a força toda concentrada, porque, né, a distância dele é curta. E o puro sangue inglês, não. Então, são trabalhos totalmente diferentes. As lesões também eu vejo que são diferentes. É isso, né? Que eu gostaria. Me explica um pouco o que do leigo, eu acho que o que acontece no quarto de milha. Como o inglês vai para provas mais longas, a gente acaba tendo um pouco mais de lesão de tecido mole, mais frequente que o quarto de milha. Né? Tendão, ligamento, você acaba vendo com mais frequência. O quarto de milha, como é muita explosão e uma carga ali em cima da parte óssea, a parte óssea do quarto de milha sofre um pouco mais. Né? A parte óssea e coluna do quarto de milha. O puro sangue, vejo mais lesão de tecido mole. Né? Lógico que tem a parte óssea por conta que às vezes são cavalos novos. Mas eu acho que é isso. O treinamento muito diferente e as lesões também são bem diferentes.
Nesses anos todos, agora, se quiser falar de uma raça e depois da outra, nesses anos todos, desde 2008, muita coisa mudou no trabalho do veterinário, de lá para cá. O que você tem de artifícios hoje para poder preservar esses bichos e chegar talvez nessa história do Fantastic Fly Apollo de 8 anos de competindo em alto rendimento, você teve uma evolução, a ciência, o que você poderia falar sobre isso? Acho que com certeza. A ciência não para, né? A medicina você tem que estar estudando toda hora e toda vez tem coisas novas. Eu acho que principalmente nesse tempo que mudou muito foi o diagnóstico, né? A melhora das máquinas, ultrassom, raio-x, a gente tem ressonância, tem tomografia, tem cintilografia. Então, o que é a cintilografia? Você consegue injetar na veia um isótopo radioativo e aí ele procura pontos inflamatórios no cavalo. E aí você vai atrás daquela onde está a inflamação para descobrir o que o cavalo tem naquela determinada região. Né? Então, você vai precisar dos outros mecanismos de diagnóstico, mas você sabe que algo não está bem naquela região. Vamos dizer, numa coluna, que é uma coisa chata de diagnosticar. E aí você vai, através do raio-x ultrassom, procurar algo que possa estar atrapalhando a performance. Então, eu acho que o que mudou muito é a questão do diagnóstico, e aí com isso a gente consegue prevenir muitas coisas, né? Lesões que pré-lesões, vamos dizer, que a gente não conseguia antes e podia se tornar uma coisa muito séria na frente, a gente consegue diagnosticar, tratar, dar um tempo mais para aquele cavalo para que ele possa voltar na performance anterior. Né? Então, todas as quedas de performance, independente da raça, a maioria é dor. Então, eu acho que conforme a gente for melhorando isso, vai melhorar, né, o retorno desses cavalos à competição. E também a parte de suplementação, a parte de medicamentos preventivos, né? Mudou muito. Eu acho que tem muita coisa nova no mercado. E uma coisa que eu sou super fã, que eu acho que isso é mais recente ainda, que são os adventos dos ortobiológicos, né? Que são... Explica para um leigo. Ortobiológicos são substâncias que a gente consegue extrair do próprio cavalo para tratar ele mesmo, né? Então, seriam as células-tronco, o alfa-2 macroglobulina, o PRP, que é o plasma rico em plaqueta, o bone marrow, que é aquele que retira do externo do animal e se reaplica nele. Então, são próprios anti-inflamatórios do próprio cavalo, que a gente isola eles e coloca numa articulação, coloca num ligamento, para a gente conseguir melhorar a cicatrização e também acelerar esse processo cicatricial. Deixa eu fazer uma pergunta, leigo. Quando você fala desses artifícios que você usa, substâncias que o próprio cavalo produz para poder tratá-lo, você tira de um ponto e no mesmo momento você põe ou não? Você tira, manipula ele e aí depois você volta para o cavalo? Como que isso funciona? Depende da terapia. Tem algumas que você consegue, por exemplo, o PRP, você tira o sangue, processa ele numa centrífuga, isso dá para fazer a campo na hora. E aí você injeta num ligamento, injeta numa articulação, faz um tratamento na hora. As células-tronco de gordura, de tecido adiposo, não. Você precisa você tira a gordura, cultiva a célula-tronco, você isola elas, fazem elas multiplicarem, e aí você coloca no tecido que você quer colocar. E onde você faz isso? No teu caso? Hoje... não, essas células que são heterólogas, não. Você já tem locais, né? Tipo, laboratórios específicos de célula-tronco. É que a veterinária, como não tem uma coisa tão, vamos dizer, específica, igual a medicina, que precisa de muita comprovação, a gente consegue estar andando mais na frente, né, nesses recursos, na frente da medicina, né? Porque tem uma Anvisa, exatamente. Você consegue ter muito mais acesso e testar muito mais essas terapias ortobiológicas nos animais e já saber o que funciona e o que não funciona, né? O PRP, mesmo em humano, foi liberado, não tem 10 anos, eu uso faz 25. Né? Então, é umas coisas que eu acho que a veterinária esportiva, principalmente, está bem na frente aí da medicina por conta de ser tão burocrático. Eu sempre escuto falar, mas desculpa, eu sou um leigo. Traduza para um leigo, o que seria o PRP?
O PRP é o plasma rico em plaqueta. Então, se você coleta um sangue e você deixa ele decantar, a plaqueta vai estar entre o plasma e o papa hemácia. É uma parte do sangue. E esse agregado plaquetário, ele ajuda muito na cicatrização de lesão. Principalmente de lesão tecidual de ligamento, que eu uso bastante para ligamento. Então, você concentra as plaquetas e aí você injeta na lesão. E aí aquelas plaquetas, além de você ter vários mediadores ali anti-inflamatórios, né, interleucinas, tudo, ele vai ajudar o próprio organismo a fazer a cicatrização melhor daquela lesão do que só o tempo parado, entendeu? Então, a gente tenta melhorar a cicatrização. Dudu, nós, eu e você, a gente inclusive já falamos do Hora da Vitória, eu vou contar essa história aqui. Estou eu em São Paulo, na minha casa, e aí vejo um bicho que me agrada bastante, mando uma mensagem pro Dudu. Dudu, você tá em Ponta Porã, tal, como que é esse bicho? Tudo, Herbert, é bastante torto, tal. Ele veio a se tornar um super campeão, ganhou, acabou não ganhando a última corrida em cima de um outro cracaço. Você atende os dois? Não, só Hora da Vitória. Só Hora da Vitória. Então, nós já sabemos por ele, como exemplo, estou usando um exemplo, mas como tantos outros, que às vezes tem coisas inexplicáveis dentro do mundo do cavalo de corrida. Agora vamos falar um negócio. Você é um super aconselhador de pré-compra. Faz vet check, você está em quase todos os leilões, as pessoas olham e tudo mais. Quais seriam, estou falando para o novo proprietário, o cara que está interessado e que vai contratar o teu serviço de aconselhamento antes de lançar num leilão. Quais são as coisas que você olha, que dá para olhar, você não dá para fazer um exame invasivo, porque você não está lá para isso, mas o teu padrão de aconselhamento, quando você vai olhar um potro, quais são os pontos a serem olhados para falar vai ou não vai, lança com vontade, não lança com vontade, o que você faz? Acho que são 2 pontos ali que a gente acaba trabalhando bastante em conjunto com o treinador, né? Então, a gente acaba que está no meio, a gente entende bastante de acasalamento, né? De genética. Então, você faz um aconselhamento de pedigree também. Eu acho que você tem que estar por dentro ali do que já deu certo, aquele cruzamento, você tem que estar sempre estudando. Então, eu acho que isso é importante também. Mas independente, vamos tirar essa parte de papel, que cada um gosta de um, enfim. A parte veterinária, a parte de conformação, né? A gente vê um animal, ele tem que ser um cavalo correto, né? Os aprumos bons, que a gente fala, alinhados, né? Uma saída de pescoço, paleta boa, uma cernelha atrasada. A gente vê o cavalo caminhando, você vê um cavalo solto, geralmente o pé passa um pouco da mão, sabe? Que a gente fala... Na marca. Na marca, E a parte de coluna ali me chama muita atenção, porque a gente tem muito problema de partida no quarto de milha. Então, essa parte de coluna eu gosto que seja uma parte bem reforçada, né? Porque você pegar um quarto de milha, ele vai correr com 2 anos e meio. A coluna do cavalo vai fechar com 7 anos, as linhas de crescimento todas. Então, é extremamente verde. Se ela não tiver uma musculatura boa para aguentar, provavelmente esse cavalo vai ter problema nas costas ali no decorrer da doma. E isso vai atrapalhar muito o rendimento dele. Então, esse entroncamento ali, lombo, garupa, eu acho que é muito importante pro quarto de milha, sabe? Eu acho que é uma das forças dele ali. Né? Então, você tem que ver o indivíduo como um todo, né? Não só o papel, não só a conformação, tentar juntar essas duas coisas. E, obviamente, hoje em dia, a maioria dos leilões, você tem um vet check já é pré-feito. Então, você já tem as imagens, né? Que você vê lá se já teve algum problema ósseo, se tem algum problema ósseo, se não tem. E aí, você tenta juntar tudo para tentar achar o craque. Mas, é o que você falou, nunca não é matemática, né? Então, esse caso é isso aí. A mágica da corrida de cavalo é isso, né? Você tem essas... Todo mundo quer acertar e quer ser o sabido de quem acertou, né? Então, mas a gente nunca pode falar, esse nunca vai correr, né? Igual eu te falei, o cavalo tem problema de aprumo, tem mais probabilidade dele se machucar do que o outro. Mas no fim não se machucou e é um craque. Então, é umas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que a gente fica meio mal com o criador, porque fala, mas esse cavalo tá muito torto, não sei o que, e daí no outro ano vai lá e ganha, e o criador fala, olha o cavalo que você reprovou lá. Mas aí tem a questão da mão de Deus. Exato, coisa que não tem, nunca ninguém vai saber, por isso que não vai acabar nunca, cavalo de corrida, cada vamos cavalo pensar é uma história. Negócio.
buscar o cavalo perfeito com todas essas características, óbvio que todo mundo quer buscar. Mas o que você acha? Eu tenho um problema com relação a isso, assim, talvez a primeira coisa que o proprietário, quando vai analisar um potro, um cavalo que seja para comprar, é na questão dos aprumos. E aí me corrija se eu estiver errado. O que é mais e menos aceitável? O ideal seria o perfeito. Assim. Agora, se você fosse começar a enumerar, olha, isso não é certeza que não vai dar problema, mas ainda é aceitável. Para a gente tentar desmistificar da busca do cavalo perfeito, o que você falaria? Assim, primeiro, vamos colocar só de problemas de aprumo, né? Sim. Inaceitável problema com raio-x. Se já tiver um cavalo com fragmento, ou um curvilhão com achatamento, cisto na rótula, tudo isso, a chance de mancar é 90%. Muito grande. Então, tirando, porque esses cavalos, por mais que eles têm problemas de aprumo, às vezes o raio-x é bom, né? Ele só tem um problema ali, que ele ficou mal posicionado dentro do útero e nasceu torto e não conseguiu corrigir-se no meio, porque você pensar, a epífise do boleto de um potro vai fechar com 3 meses, 4 meses. Então, se você não corrigir logo de novinho, você não vai conseguir corrigir mais. O joelho vai fechar com 2 anos. Então, você tem alguns recursos para fazer durante o crescimento, para ele chegar no leilão ok. Né? Então, tem esses tratamentos epifisários, tem kinesiotape, tem um monte de terapias que você consegue melhorar. Mas os que são muito tortos, realmente... Então, assim, o que na minha prática, o que eu vejo, o cavalo transcurvo, que faz essa curva do joelho para trás, esse é muito ruim. Esse com certeza vai quebrar. Porque você pega mesmo, né? O próximo galão desse no nosso cartaz, você coloca o cavalo, tem uma hora que ele tá com todo o peso numa mão só e você já vê o joelho indo para trás, né? Porque o movimento já faz acontecer isso. E se ele já tiver essa curvatura para trás, a chance desse joelho machucar é muito grande, né? Desse carpo quebrar. Então, acho que o transcurvo é muito ruim. Eu acho que é bem inaceitável. Agora, olhando de frente, ter alguma mão para fora ou para dentro, qual é mais preocupante? Para dentro ou para fora? Eu acho que para dentro acaba sendo pior. Né? Por conta do galope, ele acaba forçando mais a região de boleto, interfalangiana. Eu acho que para dentro é pior do que para fora. E outra coisa que também não é legal é o cavalo ajoelhado, aquele que fica tremendo o joelho, que se o cavalo cresceu muito, os tendões não acompanharam. E aí, isso tende 90% da chance de dar problema no ligamento suspensor. Mesmo se você tiver paciência? Porque ele quando dá aquele estirão e você não conseguiu corrigir, raramente ele vai conseguir voltar a ser um cavalo normal sem tremer os joelhos, sabe? No momento que o potro está apresentado no leilão, vai melhorar pouco. Vai melhorar pouco daquilo ali. Então, ele vai ter um pouco essa contratura, que a gente chama, né? Esses tendões um pouco encurtados. E isso tem mais chance de doer ali durante o treinamento dele. No inglês, a gente tem algumas características diferentes da conformação ideal que você busca, principalmente por causa das diferenças de distância, né? Vamos falar de inglês de hipódromo e não de inglês de reta. Você está falando de 1.000 a 2.400 ou até 3.000 metros. Quando você olha o quarto de milha, a gente fala ali do lombo, onde vai a sela, você prefere um cavalo com essa região curta ou com essa região mais alongada? Eu acho que ele tem que ser proporcional, né? O encaixe garupa, lombo e pescoço, ele tem que ser proporcional. Eu prefiro o lombo um pouco mais curto. Mas o lombo curto não pode deixar o pescoço curto, porque vai atrapalhar no galão, né? Porque ele precisa fazer o galão, ele precisa esticar no galão para ter mais velocidade. Então, ele tem que ter um empurrador bem forte para a largada, tem que ter uma coluna suficientemente boa, não tão comprida, para aguentar essa carga toda, e tem que ter um pescoço comprido para ele conseguir se lançar no galope. Então, esse seria o cavalo ideal, né? Uma garupa grande, um lombo pequeno a médio, um pescoço comprido para aguentar bem o galope. Falando especificamente, estou usando isso aqui de consulta, hein? Falando especificamente do quarto de milha, nós temos na nossa cabeça o que seria um quarto de milha, que no caso do puro sangue inglês é o puro sangue inglês velocista. Eles meio que se assemelham, até porque o quarto de milha veio originado do puro sangue inglês. É difícil, nesses teus anos todos, você ver estou falando do quarto de milha, um quarto de milha sem empurrador dividido, sem aquela musculatura toda, aquela potência muscular na anca, no empurrador, e que venha a ganhar? Você já teve essas...
Ou geralmente... Porque o cavalo, quando ganha, ele fica bonito, né? Tipo assim, Mas assim, você já olhou, pegou e falou, meu, como que esse bicho corre? Porque a minha característica do quarto de milha é essa potência toda muscular, sim, principalmente no... Óbvio que você precisa da proporcionalidade, mas você já chegou a ver algum bicho que corria muito e que você se lembre que não tinha essa potência muscular no empurrador? É difícil. Difícil. Você vê, às vezes, cavalos menores que são proporcionais, não tem aquela garupa tão grande, porque eles são menores e são bons. Mas sem a força do posterior, eu acho que é difícil, porque 70% é a largada, né? Ele precisa daquela musculatura para explosão para frente. Embalar, né? Então, aqui nunca... Não pode falar nunca, porque tem cada cavalo... É um cavalo, né? Teve alguns cruzamentos que foram feitos que aliviou um pouco, os Good Reason mesmo, quando vieram, do Gianni, eles davam uma garupa um pouco mais alongada, não dividiam tanto a garupa. Mas foram um cavalo também que foram melhores um pouco mais de distância, né? Na distância curta, eles não se destacaram tanto. Então, como veio esse advento do inglês misturado, alongou um pouco a garupa, mas também acho que não deu tanta explosão, entendeu? Eu não sei se eu estou errado, mas na minha primeira aproximação no Jockey Club de Sorocaba, eu lembro, acho que você não lembra, porque acho que você não estava lá ainda, do Savantol. Você já deve ter ouvido falar desse cavalo. Não Pelo que eu me recordo, ele não era apesar de ser um Toltec, apesar de ser um ícone da raça, pelo que eu me recordo, não sei se eu estou falando, mas eu lembro que isso me impressiona muito e apesar de ser um super craque, ele não tinha essa potência muscular, ele era um pouco mais inglesado, alguma coisa do tipo. E ganhou tudo, não adiantou nada isso que eu tô falando. Foi quando veio os Toltec, né? Na verdade, a nossa genética era meio pobre ainda, né? Usava-se uns cavalos mais antigos, né? E aí, quando veio o Toltec pro Brasil, eles ganhavam tudo, né? Tipo, foi outra prateleira. Então, tanto os pequenos, o Toltec não dava os bichos grandes, né? E aí, veio um monte de craque descendendo dessa linha do Toltec, né? Então, foi desse Savantol mesmo, né? A própria Summertol não era uma megona grande, né? Mas equilibrada. Dudu, vamos de novo, vou usar, nós estamos em 2025, 2008. O que os tempos mudaram? O que o relógio mudou? Você que acompanha essa turma toda há tanto tempo. E óbvio, ainda mais que tem experiência em todas as raias são diferentes, tem raias mais leves, raias mais pesadas, mas houve uma evolução no relógio desde quando que você se aproximou da corrida até hoje? É que os cavalos que foram tríplice coroado naquela época eu não acompanhei muito, né? Que foram os cavalos diferentes, né? Mogambo, Nordic, não foi o Apollo, não foi muito da minha época. Eu acho que os cavalos melhoraram, a genética melhorou muito, né? Usa-se muito sêmen do mundo todo hoje, os melhores garanhões que tem nos Estados Unidos tem aqui também, né? Tem o mesmo sêmen aqui. Talvez a gente não tenha o mesmo nível de matrizes ainda que eles, mas muitas matrizes vieram daqui, ou a gente trouxe de lá. Então, eu acho que a genética mudou muito. A parte de treinamento, eu acho que evoluiu também bastante, sabe? De entender cada cavalo e fazer um treinamento específico para cada animal. E também essa parte que a gente já falou da medicina, né? A medicina veterinária evoluiu e você pegar nos últimos 10 anos, acho que teve quebra de recorde em quase todas as distâncias. Então, isso é um papel... É uma prova. É uma prova que está evoluindo, né? Você, por trabalhar muito com vários treinadores, não é a tua seara, e sem se citar nomes para não se comprometer, há uma diferença muito grande do processo de trabalho desses treinadores que você trabalha. Você vê que um cara puxa mais, outro menos, isso e tal, sem citar nomes, mas existe, cada um deles tem a sua magia em especial? Com certeza. Bem diferente. Você talvez seja a pessoa mais possível de observar essas diferenças todas. Cada um teve seu êxito em determinados tempos, sabe? Eu acho que o duro da nossa profissão de treinador e veterinário, tudo é um pouco cíclico, assim. Então, e são um pouco fases, sabe? Às vezes você pega uma fase boa, você ganha tudo. E depois você pega um ano ruim, que não tem milagre, né? O cavalo tem que ser bom. A gente tem que partir do pressuposto, você vai melhorar um pouquinho ele, mas ele tem que ser bom, né? Ninguém vai fazer mágica.
Mas cada um teve seu êxito, então uns acham que tem que apertar mais, outros acham que tem que apertar menos, um acha que tem que dar a porta mais, né, tocar mais, outros acham que tem que tocar menos. Isso varia muito com a equipe, o proprietário também influencia muito Bastante, nisso, né? porque o proprietário que acaba indo muito pro jogo, ele quer que toca com mais frequência os animais dele. Que ele quer ter uma Quer certeza. saber se ele pode jogar naquela corrida ou não, né? Então, o tocar frequentemente, você sabe que o cavalo tá correndo, mas cada toque é uma vida, né? Então, às vezes ele deixa tudo no toque, no dia da corrida não confirma o que ele fez. Então, cada um vai tomando uma estratégia e vendo o que é melhor para si. Eu acho que o importante é individualizar cada cavalo, sabe? Os machos, às vezes, vão ter mais resistência do que as fêmeas. Tem algumas raças que aguentam mais trabalho, outros não aguentam. Então, eu acho quando você fala raça, só pra gente poder corrigir, dentro do quarto de milho, o então, próprio tem pedigree, linhagens porque eu acho que isso até explica muito. Você pega alguns garanhões que ganharam tudo nos Estados Unidos e no Brasil não deu. O método de trabalho é totalmente diferente, entendeu? E a precocidade também, a gente tem todos os futurities, que é quando os cavalos, a maior premiação do jockey de 5, 6 milhões é quando eles têm 2 anos e meio, né? Então você precisa estar enquadrado naquilo ali. Não adianta você ficar levando o cavalo no colo e vai perder a geração toda, né? Não vai poder disputar os prêmios bons. Então, tudo... Os derbys nossos não são... os derbys aí você já sai de 1 milhão de prêmio para 100 mil, né? Já não fica tão uma coisa... O dinheiro tá nos potros. Tá nos potros, né? Então, o mercado tá nos potros, porque são os mesmos proprietários, as mesmas cocheiras. Depois que virou o ano, aqueles cavalos precisam dar lugar para outros potros de novo. Então, a indústria é assim, você precisa se adequar nesse trabalho, né? Que é o que vai mudar o nosso trabalho, tem que ser assim. Né? Se eu pedir para um treinador, esse cavalo vai ter que parar 2 meses, ele quer me matar. A gente tem que tentar fazer coisas que a gente consiga acelerar o processo de cura daquele cavalo para ele estar bem no dia, né? Então, muda-se muito as terapias do cavalo de corrida por conta disso, né? O cavalo de salto, você não tem problema parar 1 ano, ele vai durar 20, 18 anos. Isso é um ponto, você talvez é o primeiro entrevistado que frequenta esse mundo do cavalo de salto, mas só para a gente poder, o nosso público aqui é de corrida, o cavalo de corrida ele rende como potro, onde as provas com dinheiro estão, especificamente os velocistas, seja ele por o sangue inglês ou seja quadro de milha, nas retas, nas canchas, mas me conta um pouquinho, só para a gente poder exemplificar, no cavalo de salto, os maduros estão com quantos anos? Não, a gente começa a domar os cavalos de salto com 4 anos, eles vão ir para a prova com 5, eles só podem pular uma Olimpíada, por exemplo, que é uma prova grande, com 10. Entendeu? Então, é outro mundo. Não tem nada a ver. Então, você tem tempo, tem gente que tem alguns proprietários que nem gostam de domar com 4, só doma com 5, começa a tirar ele de casa com 6 anos. E ele fica solto no pasto? Fica no pasto, E os leilões é tudo isso também. Então, ao mesmo tempo que os cavalos de salto se valorizam muito lá na frente, só que você fica com quase 5 gerações dentro do Aras, né? O quarto de milha não, você só dá de comer há 1 ano, né? Você desmamou, com 1 ano e meio ele já tá indo pro leilão. Então, o giro é um pouco mais rápido, o cavalo de corrida, né? O cavalo de pismo não, é um giro lento. Então, você tem que vender, até vende baby 1 ano, mas o normal de leilão é 3 para 4 anos, né? Que seria exatamente a hora que eles estão começando, a mesma história. Estão prontos, pelo menos, para domar, né? Então, são mundos muito diferentes, muito. O que você acha que você, frequentando esses 2 mundos, o que te adicionou de experiência, sei lá, o que você pôde, já que você é eu acho que eu desconheço de algum veterinário que frequente esses 2 mundos, porque eles geralmente são muito focados nisso. Você tem esse teu histórico por ter sido cavaleiro olímpico, por ser o veterinário da seleção brasileira disso. O que você pode pegar de lá e trazer para cá, para o nosso mundo da corrida? Eu acho que assim, esse intercâmbio nesses Jogos Olímpicos, nessas coisas é muito interessante, porque eu estou com contato com o veterinário do mundo todo, né? Então, principalmente com essa parte do antidoping, eu acho que é uma coisa que me ajuda muito, né? A questão do que saber o que usar, o que não usar, o que funciona. Então, para a parte, né, de prevenção, diagnóstico, eu acho que a parte do hipismo é bastante avançada, porque você precisa de longevidade. Então, você traz um pouquinho das coisas que te dão longevidade para usar numa precocidade nos quartos de milha, né?
Então, acho que esse intercâmbio é legal. E ao contrário também, o quadrilha, você precisa de algumas terapias que você precisa de velocidade e dá para se adaptar para os cavalos de salto, algumas coisas, principalmente para dar um pouquinho mais de rendimento para os cavalos de salto, porque às vezes eles são um pouquinho linfáticos, são os cavalos mais moles. Então, certas terapias ou alguns remédios você pode usar ao contrário, que também vai ter um ganho legal no cavalo de hipismo, né? Nesse mundo, obviamente, as lesões não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Do mundo do hipismo. Não, são bem diferentes. O cavalo de hipismo a gente pensa bastante como se fosse o puro sangue inglês, né? São as provas mais compridas, e aí bastante lesão de tecido mole. Né? A parte de ligamento, tendão, isso aí, vocês se lesionam bastante. Fratura mesmo, assim, que por excesso, por trabalho, é difícil. Né? Você vai desenvolvendo osteoartrite com o passar do tempo, que é um pouco normal do cavalo atleta, né? Deixa eu só fazer uma parte, é pouco normal do atleta, né? Porque qualquer ser humano que se predispor a fazer esporte para que a gente possa entender, ele vai ter dor, né? Vai ter dor, com certeza. Isso aí foi igual a gente estava na Olimpíada do Rio, isso ali foi claro. Entrou o Guga de cadeira de roda e o Zeca Pagodinho tinindo. Tipo, o Guga acabou com o corpo dele, né? Exato. Você lê o livro desses tenistas, putz, todo mundo convive com exato, tem que conviver. E os cavalos são assim. São um esforço repetitivo sobre as mesmas articulações. Né? Então, que vai ter lesão, vai ter. Não tem o que fazer. A gente tem que tratar. Faz parte da vida do atleta. Não só cavalo como humano. Todos vão ter. Principalmente treinamento de alta performance, que você precisa buscar a perfeição, vai ter lesão. A gente teve aqui na tua cadeira onde você está com o João Moreira. Talvez um dos jockeys talvez não, acho que o jockey com maior sucesso no exterior. E o João confessou, ele convive constantemente com a dor. Dor no quadril, dor no ombro, falou assim, não existe esporte de alto rendimento sem o indivíduo, seja ele um animal ou seja ele com coisa, conviver com a dor. Exatamente. Vai se dar bem quem conseguir controlar melhor essa dor ali, estabilizar ela para que o cavalo chegue naquele dia na melhor performance dele, né? E isso, a mão do veterinário é essencial, né, nesses atletas, porque você mesmo já falou que se tem uma performance diferente, se o relógio está mostrando alguma coisa, vai buscar. Tem que procurar. E às vezes são pré-lesões, né? Então, a hora de acudir mesmo são nas pré-lesões, que ainda não teve um comprometimento articular, não teve uma lesão mais séria de cartilagem. Porque a cartilagem, depois que ela degenerou, não volta mais, né? Não existe hoje, mais tecnologia que tem, nada tem indício que você consegue regenerar a cartilagem igual ela era antes. Não existe condroitina e glucose. Você vai fazer uma fibrocartilagem, né? Uma cartilagem mais fraca. Então, aquilo ali fez uma erosão. Então, você tem que tentar intervir na maioria dos problemas antes de acontecer o pior, né? Então, por isso que eu acho que é muito do feeling ali, né? Isso é experiência, é tempo, é cancha, né? Acho que... É difícil quando, sei lá, você está trabalhando com um treinador, ele fala, às vezes nem ele entende aonde está a dor, mas ele sabe que alguma coisa aconteceu. Como que é esse processo de diagnóstico? Você vira o cavalo do avesso? O treinador tem que ajudar muito a gente tem que estar numa sintonia muito boa ali, porque ele tá com o cavalo 24 horas, eu tô vendo o cavalo ali na hora, então ele vê o cavalo saindo cedo, ele vê o cavalo voltando da ducha, ele vê o cavalo frio, ele vê o cavalo quente, ele vê o cavalo galopar, ele tá vendo o cavalo 24 horas no dia, né? A maioria acorda e dorme olhando pro cavalo. Então, eles acabam tendo um feeling bom, principalmente os treinadores bons, eles te dão um feedback bem bom, assim. Fala, vê alguma coisa na frente, acho que é mais a mão direita, algo não tá legal. E aí, é mais fácil da gente investigar do que você virar um cavalo inteiro de ponta cabeça. Porque as imagens também, a gente fala, né, na medicina veterinária que a clínica tem que ser soberana. Tem muitas vezes você faz um raio-x do cavalo, tem alguma imagem lá, mas não é aquilo ali que tá dando a clínica para ele, né? Aquilo ali é antigo e tá lá quieto. Então, o treinador ajuda muito nessa parte aí de tentar filtrar um pouquinho e ver o feeling dele do dia a dia, né? E o próprio jockey também. O jockey, quando galopa um cavalo, ele já percebe. Fala, pô, o cavalo não tá normal.
Alguma coisa ele parou mal, alguma coisa tá ruim. Né? Essa é a hora boa de entender, que ele não mostrou uma manqueira, uma claudicação, mas algo está começando a incomodar. Então, aí é o período certo da gente tentar entrar em ação para resolver. A prevenção sempre é o melhor caminho de todos. Agora, vou perguntar aqui para você. Nós já trabalhamos juntos algumas vezes. Eu, assim, em função dos meus bichos, eu não tenho economia, assim. Eu quero gerar o maior conforto possível, né? Às vezes é duro, tem alguns proprietários que... Como que é esse mundo, assim? Porque para você diagnosticar, para você tratar, você precisa usar de artifícios e todos eles custam. Seja o diagnóstico, seja o quê. Hoje, o mundo do cavalo de corrida, especificamente, sem citar nomes, as pessoas já estão mais conscientes que a função do proprietário de um cavalo de corrida é proporcionar esse bem-estar para o animal, e isso tem que ser proporcionado com investimento, seja para buscar um diagnóstico ou não. Você tem dificuldades nisso ou hoje não? É uma pergunta interessante. Na verdade, o cavalo de corrida é bastante caro, né? Não é uma coisa que você pode entrar... Você pode ter para divertir, mas você não vai ganhar. Né? O cavalo bom, ele vai despender bastante custo. E para você ganhar é milésimos de segundo. É focinho, né? Então, se tiver que dar ouro em pó, os patrões, né, a maioria que tá ali no game mesmo, que para disputar de verdade as carreiras grandes, estão ali para falar, não, se é para, pode trazer o recurso de onde tiver. Diagnóstico, veterinário, remédio, é para pôr do bom no melhor. Eu quero o meu cavalo 100%, independente do quanto vai custar. Eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque eu já frequentei outras modalidades e eu via que tinha isso, não, eu quero economizar, quero isso, não faz, né, tal. Mas é uma coisa que eu não vejo no mundo da corrida. O mundo da... Vou fazer uma analogia, meio Fórmula 1, né? Para ganhar precisa gastar, tá né? Em equipe grande, na verdade, ter... né? O cara que tá ali para brincar, vai ganhar um páreo comum. Não vai disputar as carreiras grandes, é difícil. Porque o focinho sem recurso, começa desde a compra. Né? Você comprar um cavalo de 30 mil reais, é difícil esse cavalo ser um craque. Pode acontecer, mas geralmente não é, porque o cavalo craque tem a mãe que já produziu 10 irmãos, tem o pai já famoso, e ele é mais estruturado, enfim, ele não é caro à toa, né? Todo mundo aposta nele porque tem uma história para contar. Então, acaba que as equipes grandes acabam se destacando mais por conta disso, desde a compra, recurso, enfim, Você falou aqui sobre criação, correção dos potros, kinesiotape e tudo mais. Eu não sabia, mas você também atua nessa área, na assessoria dos aras ou não? O teu negócio é só dentro do jockey? Não, acabo fazendo, não faço muito, porque não tenho tanto tempo, mas eu acompanho alguns aras, assim, na parte da criação, né, principalmente depois ali não nascimento dos potros eu não consigo muito, porque daí você tem que fazer um atendimento mais perto, plasma, para deixar ele, faz um plasma hiperimune quando nasce, enfim. Mas ali, a hora que começa a já chegar mais para perto do leilão, sabe, para arrumar para leilão, ajustar alguns aprumas, ajustar as vitaminas, aí eu tenho mais esse foco de atuação nos aras também. Né, mas não no nascimento em si, não faço muito essa área de potro. Deixa eu te falar, eu já tive puro sangue inglês aqui no Jockey de São Paulo. Falei, Dudu, eu quero que você atende minha égua. E não dava, porque você não tinha agenda e tudo mais. Eu sei que você vem pouco para São Paulo, atende poucas coisas. Hoje, a tua concentração maior é dentro do mundo do quarto de milha, salvo raras exceções. Mas hoje, agora eu vou abrir espaço para o teu comercial. Você tem espaço para quê? O que dá para você atender? Quais são... A gente já vai ter divulgado aqui o Instagram. O melhor lugar para entrar em contato contigo é o Instagram ou não? Instagram ou WhatsApp. A gente vai ter divulgado no Instagram, onde sou um novo proprietário. Quem já está no meio te conhece, já tem... Mas aqui a gente teve muita demanda de novos proprietários. Sou um novo proprietário, nós estamos mais do que falando isso, você é um veterinário ganhador. Quero entrar no mundo do cavalo de corrida. Preciso de aconselhamento.
como que começa esse serviço? Como que eu vou chegar até você? Existe espaço para isso? Aconselha, como que as pessoas te contactam? Que tipo de prestação de serviço você vai dar? Estou falando para um cara novo que está entrando agora no negócio. Não, a gente consegue fazer... minha agenda bem complicada, na verdade. Eu tenho, sei lá, no ano todo uns 10 finais de semana livres só, e olhe lá. Né? Mas eu consigo organizar um pouco a agenda. Em São Paulo, eu faço 2 cocheiras ali do Bruno, né, da JCR, junto com o Stanislau, mas eu não tenho tempo, porque o cavalo de corrida, principalmente aqui, né, o puro sangue, igual a cordilha, você precisa estar bem em cima, você precisa estar acompanhando um pouco de perto, né, que é o que a gente comentou, as dores são discretas, então você precisa, o treinador galopou hoje, você tem que estar ali no dia seguinte, olhando, revisando, então acaba que eu não consigo ter todo esse tempo, sabe? Mas vamos supor, eu quero entrar no quarto de milha, quero entrar no Jockey Club de Sorocaba, que é a tua casa, onde você está mais específico. Os leilões, tirando agora que a gente vai ter o leilão do Ara São Mateus, que pela reforma da pista ficou para o segundo semestre, mas a safra dos leilões de Sorocaba é no primeiro semestre. Sou um novo proprietário, quero adentrar desse mundo. O que você me aconselha, que tipo de serviço você me presta para entrar dentro, vou falar especificamente, isso serve para os outros hipódromos, mas especificamente no Jockey Club de Sorocaba. Eu acho que, primeiro, tudo o meu contato tá disponível, vai estar disponível, né? Eu sou um cara que acabo respondendo rápido, assim, no telefone, no WhatsApp, no Instagram, e consigo fazer essa assessoria bem, assim. Eu acho que o primeiro passo é conhecer alguns treinadores, porque cada treinador vai se dar melhor com o proprietário, né? Então, tem vários treinadores, a pessoa tem que se identificar com a pessoa. Acho que a minha assessoria junto do treinador tem que andar junto na hora de escolher o potro, né? Tanto a parte que agrada no físico, a parte veterinária, os aprumos, enfim. Então, comprar bem comprado, porque é que a gente brinca, né? O cavalo bom e o cavalo ruim comem a mesma coisa, ele vai gastar a mesma coisa, tem que pagar a inscrição, você tem que pagar tudo. Então, você escolhendo mal, já a chance de você ter... Uma decepção é muito grande e não voltar nunca mais, porque vai ficar caro o mensal mesmo. Só que você pagar uma coisa que você tá vendo uma luz no fim do túnel, que você vai poder disputar, é uma coisa. Agora, você gastar sendo que não vai ter retorno nenhum, ninguém aguenta. Uma hora vai encher o saco. Então, acho que o principal é isso, é contatar o veterinário, ver qual que é a sua intenção, é um cavalo, escolher um treinador que te sirva, que você acha que faz o seu perfil, e aí ser bem assessorado na hora da compra, né? E aí, dali para frente, a gente vai começar a acompanhar o potro com a idade certa, começar a apertar com a idade certa, porque o potro vai fechar a epífise do joelho, que a gente acompanha mais, o fechamento da epífise com 2 anos, 2 anos e meio, né? Isso já é um ponto que diminui a lesão. Depois que ele está com o joelho fechado, a chance dele se machucar já é menor um pouco. Basicamente, hoje, os treinadores que você trabalham juntos só tocam forte depois desse joelho fechado ou não? Não, nem todos, porque algumas corridas começam muito cedo. Tem corrida em dezembro já. Né? Então, se você deixar para tocar agora em novembro, não vai dar tempo, o bicho tá pronto. De preparar, Então, a gente tem alguns casos, quando vai correr para fora, principalmente sem ser no Jogo de Sorocaba, você tem que começar a apertar um pouco antes. E pelo que você vê, esses cavalos que são apertados muito cedo, eles tanto podem melhorar quanto piorar. Porque formado não estão. Então, a hora que chega na data da corrida, mesmo que seja essa corrida de dezembro cedo, você já viu coisas de que no primeiro toque era uma coisa, empolgou, fui para a corrida e chegou lá e não se... Porque, acredito, é diferente de um cavalo solidificado, né? Eu acho que assim, na verdade, os cavalos bons, eles mostram muito cedo, mesmo sem estar com o joelho fechado. O que eu acho que o que essa queda de performance é as lesões daí. Porque você correr um cavalo cedo, a gente tem vários clientes, por exemplo, que gostam de correr antes, né? Tipo, em Ponta Porã, algum lugar antes, e depois esses cavalos vêm para Sorocaba. Geralmente, esses cavalos já vêm meio baleados. Então, às vezes, a performance que fez lá pinta uns craques lá e depois aqui não confirma a mesma coisa que era. Não porque não está solidificado, é porque ele pintou bom e começou a ter lesões cedo e aí vai cair na performance.
Então, acho que esse é um ponto que tem que tomar muito cuidado. Dudu, sou um novo empolgado, quero viver esse mundo do cavalo de corrida. Nos aconselhe, você que viaja o Brasil todo. Ganhei na loteria, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar, vou escolher, não quero nem ter, não é nem o caso, não estou falando vou comprar um cavalo e vou participar. Não, eu quero vivenciar o mundo das canchas retas, das corridas. Sorocaba está lá, está fácil o calendário, a gente sabe, Mega Race em maio, torneio início e tudo mais. Esse daí ninguém precisa, porque o aconselhamento basta entrar no site do Jockey de Sorocaba, vai estar. Mas estou com o ano livre, quero levantar a bunda daqui de São Paulo ou de onde for e viver o mundo das canchas retas. Cronologicamente, enumera qual é a primeira, para eu ver a primeira. Você está me falando de uma de dezembro. Só cita aonde é, depois qual tem, o que tem norte, nordeste, o que você já viajou. E vamos fazer uma propaganda dessas provas Brasil todo. Excluindo Sorocaba, porque Sorocaba está fácil. Eu acabo que as canchas mesmo do inglês eu não consigo ter data para ir. Então, do Quadmilha começa dezembro, geralmente é na fronteira mesmo, Ponta Porã, né? E aí eles também fizeram um Grand Prix deles. Então tem também já um cronograma Charles Jorges, eu já chamei. Você precisa vir aqui sentar nessa cadeira para a gente contar do Grand Prix da fronteira, de contar dessas aventuras. Foi um projeto, né, que imitou um pouco Sorocaba, mas que tá evoluindo ainda. Tá engatinhando, mas tá evoluindo, já tem um calendário. Tido festas excelentes. Tem um calendário já pré-feito, um ano antes. Os animais têm que ter passado pelos leilões ali deles. E aí estão cadastrados para correr essas carreiras. Então, a primeira é dezembro. Dezembro em Ponta Porã. Depois... Aí depois... Não se limita a Brasil, tá? Tô falando, fala de tudo que você viaja e de tudo... assim, os lugares para fora, eles acabam que todo mundo respeita o calendário de Sorocaba. Então, eles tentam encaixar as corridas para não bater com Sorocaba. Argentina, Chile e Bolívia um pouco, eles acabam usando os cavalos nossos. Então, geralmente são cavalos já que correram e depois vão para lá. Então, já não tem um calendário certo. Eles pegam os cavalos bons daqui, compram os cavalos já comprovados e depois levam para correr lá. Então, são cavalos já de 4, 5 anos. Então, desses futuros, que são os potros, aí começa ali janeiro, fevereiro no Nordeste, em Fortaleza. Também fizeram um circuito interessante. Então, tem que era o Rafael Leal, hoje foi tudo para o Jockey Clube Cearense, né? Sim. Eles levaram todos os grandes prêmios grandes para lá. Então, tem o GP Primavera, né, que é do Rafael Leal, aí depois tem o Monte Verde, Fortaleza Quarter Horse Show, e agora no segundo semestre o Patrick, né, que é no Pernambuco. Era setembro, né? Agora, 7 de setembro, semana que vem. Esse ano não vou conseguir, mas ano que vem certeza que eu tô lá, porque falaram que a festa vai ser uma festa muito boa. O ano passado já foi boa, esse ano vai tá para dar quase 20 animais aí na corrida, acho que vai ser uma corrida que vai bater o recorde de jogo. E aí eles vão meio se intercalando, aí o calendário corre junto, a fronteira com o Nordeste vão andando meio junto, né? Mas você falou do Norte e Nordeste ali, agora vamos falar da parte mais do Sul, fronteira. Então, Ponta Porã, depois Bela Vista. Bela Vista no meio do ano, então, daí eles, como teve esse calendário, eles estão intercalando o Jockey Clube Ponta Porã, o Diamambai, que é do lado de lá, que é Pedro Juan, né? Já é do lado do Paraguai, mas faz parte do Grand Prix, e Bela Vista. Então, eles usam esses 3 hipódromos e vai revezando as corridas nesses 3 hipódromos. Eu não conheço o Diamambai, mas é muito perto de Ponta Porã? 6 quilômetros. Ah, do lado. Mesma final coisa, de semana corremos lá. Um do lado de lá e um do lado de cá. Exato. Eu fui lá, acho que a primeira vez em 1999, mas foi em Ponta Porã. Foi uma festa excelente. Hoje não tem mais Campo Grande, né? Não, Campo Grande acabou. Na minha época... Tem o jockey lá, tem alguns treinadores que ficam lá, mas tá bem judiado, assim. As instalações não reformaram. Você, falando um pouco mais do sul do país, você teve recentemente também em Carazinho, né? Naquela corrida que foi o Azipivo. Exato. Fizeram a Copa do Brasil lá, né? Que misturaram... Copa do Mundo. Copa do Mundo. Misturaram o puro sangue com o Quadmilha.
E aí fomos lá, né? Fui atender os quartos de milha. Esse final de semana, a gente está gravando agora, mas esse final de semana teve uma penca na Fazenda Rio Grande, estão aventando, né? o novo quarto de milha que viria a enfrentar o novo quarto de milha, o novo né? Azipível que viria a enfrentar. É irmão próprio, né? Um Oliver Zip também. Nascido do mesmo Aras, né? Do Aras Gerard, do Renatão, que teve aqui. Quem não assistiu, assista o episódio da semana passada com o Renatão falando do Azipível. No momento que ele estava aqui gravando, nós não tínhamos ainda a confirmação, o Corrido Irmão. Quebrou, bateu recorde, correu fácil, foi um absurdo. Vou cometer um erro que eu falo para não cometerem. Você viu o Azipível. Você não teve a oportunidade, mas eu provavelmente viu em vídeo o escolhido do Zip. Vou falar o que eu mesmo falei que não é para falar. É um quarto de milha, né? Porque a musculatura é o que eu falo, né? O erro que nós cometemos, na verdade, é o quarto de milha, que é um puro sangue inglês velocista. Mas aquela você pegar potência... as linhas, né, mais dos antecedentes, é tudo do puro sangue. Vem de Stormcat, vem de Hennessy. E o Azipível, a linha materna dele é todo, né? De Garanhão quarto de milha. Então, por isso que... E já começaram a nascer, os filhos dele são bem bonitos. Bem bonitos, né? Todo mundo falou. Renatão teve aqui, tá bem empolgado com isso. O Renato até comprou algumas éguas quarto de milha, até a gente fomos correr uma égua esses dias para ele, mas não deu certo. A égua acabou se machucando na largada. Mas ele tá empolgado também para correr alguns quartos de milha. Ele mesmo falou, admitiu isso aqui. Ele foi para Sorocaba, ele não conhecia Sorocaba, de tanto que eu enchi o saco dele. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver enquanto ele estava lá em Sorocaba. Ele foi eu conheci lá por causa do Azipível, ele já me conhecia, a gente falava um pouco, mas não conhecia pessoalmente. Conheci nessa corrida, e aí a gente se fala mais frequentemente por conta desses cavalos quarto de milha dele. Ele foi para Sorocaba, inclusive quem não assistiu, assista, ele fala, ficou apaixonado, porque você está desde 2008, né? Eu tive um pouquinho antes, depois fui para fora do país e depois voltei agora. Sorocaba é o melhor momento da história, né? Tipo assim, aquilo que está acontecendo no Jockey, com essa diretoria, com o trabalho que vem sendo feito, assim, eu frequento aquilo muito tempo lá atrás, depois tive um hiato, fui para fora do Brasil, mas assim, o momento está excelente para Sorocaba, né? Com certeza, né? Começou, na verdade, todo mundo pondo do bolso, né? Exato, né? O Samaja, o Joca, todo mundo, né? O pai da Mariana Jubran, eles começaram, fundaram aquilo ali, mas, tipo, era um parquinho de diversão deles, né? Tinha que pôr dinheiro todo mês, né? E aí, hoje, a coisa ficou salutar, o hipódromo consegue se pagar, se manter, cada ano melhora a premiação, enfim, reformaram, fizeram os camarotes, reformaram a raia agora, então... Eu acho que vem só crescendo, né? E o quarto de milha é uma raça muito dinâmica, né? Ele não para de crescer, né? No mundo todo, quase. Então, isso ajuda muito. E o Jockey de Sorocaba, com certeza, é a vitrine, né? Para todo mundo, como que tem que ser os hipódromos. Vamos falar, você falou de raia, antes da gente falar da nova raia de Sorocaba. Vou usar a tua experiência. Você roda Brasil todo, inclusive fronteira. Há muita diferença de raia? Ah, muito. Muita, né? Muito. Tem verdade. Se eu pudesse, não para a gente contar tudo e falar em detalhe, classificar e tudo, se você pudesse falar qual a mais pesada e qual a mais leve, os dois extremos, o que você falaria? Geralmente essas raias da fronteira, elas acabam sendo um pouco mais leve, né? Porque, quando você toca um cavalo na raia leve, ele vai deixar os números bons. E aí todo mundo vai gostar, vai enfrenar e vai jogar. Acaba que o Nordeste ficou muito tempo nesse negócio de raia pesada, né? Então, eles têm umas raias... A raia do Patrick mesmo é uma raia pesada. Ele deu uma melhorada esse ano, mas é uma raia que sobe bem. Uma raia difícil de correr. A raia dos Sítios Novos também não é uma raia leve. A do Jockey Clube Cearense é médio. Mas, tem algumas raias no Nordeste mais pesada e na fronteira mais leve. Um pouco mais leve. Falando disso, vou usar também a tua experiência, que talvez você seja uma das primeiras pessoas que sentou aqui que corre isso tudo. Não existe cavalo de corrida sem jogo.
Sim, qualquer um que quiser inventar uma poesia para isso, desculpa, meu amigo, você não está entendendo da brincadeira. Então, cavalo de corrida é jogo no mundo inteiro, não estamos nem falando daqui do Brasil. E como existem certas localidades, certos lugares que gostam dessa brincadeira, e eu acho isso, talvez, eu já falei isso daqui uma vez, acho que um dos maiores absurdos é quando se coloca o microfone na boca de algum participante dessa indústria e vai falar, assim, não, eu nem gosto muito de jogo. Meu, se você não gosta, fala que você gosta, porque você está depondo contra a sua indústria. Porque imagina um pecuarista falando, não, eu sou vegano. Exato. Não assim, dá, né? Amigo, você está no negócio errado. errado. Se você não gosta, faz de conta que gosta para ser a favor dessa indústria. E isso é muito importante, né? A estrutura toda para empolgar isso, para fazer com que essa roda gire. Exato. Tire exemplos positivos de lugares que você já viu muito jogo e de coisas que poderiam, que a gente poderia acrescentar em Sorocaba para poder fomentar mais do que já é, a gente já está falando, isso não é uma crítica, é um agregador. O que você acha que tem em alguns outros lugares que a gente poderia trazer para Sorocaba para fomentar isso, já que você é um dos poucos que participa de todos os pontos? Eu acho que um pouco é cultural. O povo do Nordeste mesmo, eles amam jogar. Você acaba em intervalo entre um par e outro, eles estão jogando dado, estão jogando baralho. Eles amam. Os baianos também, puta, eles amam o jogo. É deles, cara. Jogam tudo, jogam no futebol, é o dia inteiro jogando. Então é um pouco cultural. Né? Então o cavalo de corrida é mais um jogo. A fronteira também acaba que joga muito, porque mistura, né? Paraguai, aí tem uma rixa, Paraguai, Brasil, né? Acaba envolvendo muita gente ali da fronteira, também acaba sendo um lugar de muito jogo. Em Sorocaba não é que não tem um jogo, na verdade Sorocaba corre de 15 em 15 dias o ano inteiro, e as mesmas pessoas, os mesmos patrões, não tem dinheiro que aguente se for jogar 200, 300 mil a cada 15 dias, entendeu? Porque jogo é jogo, é risco, né? A chance de perder é maior do que de ganhar, vai ganhar um só, os outros 30 vão perder. Então, não é que Sorocaba, se você pegar tudo que joga o ano todo em Sorocaba, você dividir em 3, 4 corridas só que eles correm no ano, em outros lugares, vai dar a mesma coisa, ou menos. Então, é que o que o pessoal não vê é isso, né? Sorocaba não tem o jogo igual nos outros lugares, mas coloca os outros lugares para correr de 15 em 15 dias, ver se o pessoal não vai enjoar também, né? Não tem o que fazer. Então, acho que um pouco é cultural e um pouco é isso, que o pessoal não vê é a frequência das carreiras. Né? Agora, você pega essas carreiras igual em Sorocaba, que ficou nesse formato sábado domingo e dando 1 milhão em prêmio, dá o jogo. Tá jogando igual, tá aí jogando igual os lugares para fora. Né? Então, acho que é importante, porque também jogo é risco. Né? Sorocaba tem a garantia do prêmio. Na verdade, às vezes você vai em umas carreiras que o prêmio mesmo é 80 mil. E aí joga 1 milhão, entendeu? Só que daí é tudo jogo, né? Aquele lá é bom lugar de ir, mas prêmio mesmo é nada. O proprietário só tá correndo o risco do jogo, né? Então, tem que ponderar um pouquinho e pôr na balança. Mas agora, o que eu acompanho, talvez tive mais ciência dela, eu sempre agradeço aqui dois desbravadores. Um é o Flavinho do Tour Feonápolis e o outro é o Roney do Connect Mais. Ambos cobrindo nas suas características diferentes, mas muito saudáveis, porque eles nos fizeram entender... Você, assim, eu estava recluso no meu ambiente de São Paulo achando que isso daqui. Aí a hora que esses caras chegam e colocam abranger, a gente começa a entender o que é corrida de cavalo nesse país. Então, e o quanto essa turma gosta desse esporte, gosta disso. Eu agradeço os dois constantemente por causa desse movimento e de ter... colocado isso mostra os bastidores ali, que é legal, né? Conversa com o treinador, como é que foi a preparação, como é que aconteceu. Isso ninguém imaginava, né? A corrida ficou muito tempo, muito sigilo ali, né? Ninguém sabia nada, né? É uma coisa muito fechada, né? Mundo fechado. Parecia um esporte meio... que tinha uma nuvem cinza em cima. E tanto hoje, que agora começou a divulgar, mas um monte de gente pergunta, mas precisa pagar para entrar lá no Jockey? Não precisa, é só ir lá assistir. Aí quem vai fica louco. Nossa, eu não acredito que tem uma estrutura dessa e pouca divulgação, né?
Então, acho que essas redes sociais veio ajudar muito o turf, a divulgar mais, que é uma coisa, né, que não é aquele ambiente fechado, aquele super elitizado, que ninguém pode estar no meio, né? Eu acho já que a gente fala dos dois mundos, eu vou falar especificamente do mérito do quarto de milha. O quarto de milha, por estar nas canchas retas do Brasil, ou mesmo em Sorocaba, ele, talvez em alguns momentos, ele possa parecer um pouco mais acolhedor, né? Um pouco mais receptivo do que talvez a sisudez do inglês, dos hipódromos e tudo mais. E como o mundo, o Brasil, não é só São Paulo, Rio, Tarumã e coisa, aí é que a gente começa a descobrir esse mundo inteiro que tem no... eu acho que é a própria raça, né, cara? O puro sangue, eu acho que se perdeu muito, muito cliente, vamos dizer, né? Muito patrão, por causa disso. Eles são muito rígidos nas regras, né? E aí você acaba fechando muito o seu mundo, né? E aí o quarto de milha não, ele é muito mais abrangente e depois você tem mais função com o cavalo pós-corrida, né? Que o puro sangue não tem tanto. Então, o quarto de milha proporcionalmente voou e o puro sangue ficou ali mais estabilizado que o quarto de milha, né? Falando nisso, já que você trabalha também no mundo do tambor, esse subproduto da corrida ou o cavalo que já chegou numa certa idade, ou no cavalo que não foi um craque, o mundo do tambor ainda continua absorvendo muito esse... Ou, vou fazer uma pergunta um pouco mais completa, para onde vai os subprodutos dos hipódromos, especificamente no quarto de milha? O tambor absorve ainda. Tem que ter muita clareza que primeiro o cavalo estava só correndo. Quanto mais gruda no bridão, mais ele corre. Tá? Não, esse cavalo vai dar super bem no tambor. Vai dar, mas você tem que ter 2, 3 anos de paciência com ele, que você vai ter que transformar ele inteiro. Né? Você vai ter que dobrar ele, só está acostumado a ir para frente. Você pôr no tambor, eles vão passar reto no tambor tudo. Então, tem que ter um pouco de paciência, né? E o de corrida puro mesmo, eles vão demorar mais do que... Porque hoje em dia tem muito cruzamento do cavalo de corrida com o cavalo de trabalho, que dá o cavalo ideal do cavalo de tambor. Para já nascer no tambor. Exatamente. Né? Então, foi o que aconteceu com o polo. Antigamente tinha por sangue inglês pequeno, vai ser super bem no polo. Pode ser bom, mas você já tem uma criação de um pai bom com a mãe boa que já jogou polo. A chance desse cavalo ser craque é muito maior do que você tirar um puro sangue inglês e levar para tentar ver se ele vai jogar polo. Ele foi criado para correr, não foi criado para jogar polo. E o quarto de milha de corrida foi criado para correr. Pode ser que dê certo no tambor? Pode ser. Mas você vai ter que ter paciência. Tem né, algumas linhagens que já é sabida, vão dar certo no tambor, outras não vão dar certo. Muito ainda tem o mercado para correr para fora. Em Sorocaba já deu, vai correr em algum lugar do Nordeste. Ainda se usa mesmo depois fora da idade. E bastante para Argentina e Chile. Que eles gostam já de comprar o cavalo, eles não gostam de correr o risco de comprar um potro. Eles preferem pagar mais caro e já comprar um cavalo bom. Para daí, então, ficar correndo lá. Aí... Você já foi para a Copa Challenge na Argentina ou não? Não fui. Já mexi em alguns cavalos, mas acabei no dia da corrida não fui. Não. Foi o pessoal que trabalha comigo. Não deu certo de casagem ainda, não fui. Falaram que é uma festa incrível. É uma loucura. 5 mil pagantes. Lá é paga para entrar, né? Paga e como R$50 quase para entrar. Lotado. É uma paixão lá. E aí, o que acontece de você comprar esses cavalos famosos aqui no Brasil, eles levam o público, entendeu? O público vai atrás daquele cavalo. Então, e aí os proprietários mesmo quase não gastam mais com esses cavalos, que eles recebem uma bolsa para poder correr aquele cavalo naquele hipódromo, porque daí vai levar a gente, vai pagar, entendeu? E a coisa vai andando com a meio como funciona a Fórmula 1, né? Você recebe uma parte do que a audiência capta disso. Dudu, uma outra pergunta agora para eu poder entender. Tua casa, você mora ali do lado de Sorocaba, né? E tu? Você mora ali. Como funciona, e até para que as pessoas que estão nos assistindo possam contratar, como funciona quando você faz uma assessoria que eu sei que você está lá no dia da corrida, mas que ela começa à distância? Você vai para ver o cavalo antes? Principalmente eu estou falando dessas localidades mais longes. Como que funciona isso? Meu WhatsApp é lotado o dia inteiro respondendo. Que desde que compra, já começa a assessorar. Né? Já são clientes que já são fiéis ali, a gente já sabe que vai atender no dia. Então, desde a compra já é assessorado e a gente vem acompanhando.
Como tá longe ainda, tipo 6, 7 meses antes, a gente faz as visitas mais espaçadas, mesmo que seja longe, pego o avião, vou lá, examino, tal, deixo as recomendações e tô em contato direto com o treinador o dia inteiro, quase. Qualquer dúvida ele vai me ligando, a gente vai alinhando muita coisa pelo WhatsApp. Aí a parte final, geralmente eu vou uns 20 dias antes da corrida, vou com os equipamentos todos, levo tudo comigo, faço um check-up geral, trato o que precisa tratar, às vezes um odorzinho aqui, outro ali, e aí deixo a receita para essa reta final. Né? E aí, no dia da chego corrida, só no dia. Num dia antes da corrida, eu chego para daí acompanhar o cavalo na corrida. Então, vou fazer um resumo. Então, num primeiro momento, a distância, na reta final, quando tá para participar de um compromisso importante, então você vai lá uns 20 dias antes. Geralmente eu vou depois que tocar, né? Porque eu já venho acompanhando, tá tudo bem, eu vou uns 60 dias antes, dou uma revisão, tá tudo bem, daqui tantos dias vai tocar, e no dia seguinte que toca eu vou. Porque é bom logo depois que toca, porque daí é onde aparece alguma coisa, exato. E aí, depois disso, já é meio de senso minha e do treinador, falando, não, que tá pronto, não vamos fazer mais nada. Daí eu deixo tratado e fica pronto, ele só vai manter na raia, mas trotando, não vai judiar mais desse cavalo, entendeu? Então, geralmente essa que dá certo, assim, porque daí se eu mexo e daí uma semana o treinador toca de novo, aí já não dá tempo de mexer de novo, aí geralmente esse cavalo não vai confirmar no dia. Então, o ideal desse trabalho em conjunto é que você vá uns 20 dias depois de um toque para poder sentir... Do toque dia pronto final, que é o dia que eles colocaram o relógio, foi bem, esse vai, ou às vezes pode acontecer, pode cancelar a viagem, que o cavalo foi mal, não vai correr mais. Como que você controla a tua agenda, meu? Meu Deus do céu. Porque isso tudo é esquematizado, porque vai tocar, vou precisar estar em Fortaleza, depois vou precisar estar no... eu sou cliente ouro em todas as companhias aéreas. Porque você viaja... muito. Esses lugares, eu não gosto de andar muito de carro, quando passou de 400 km eu vou de avião. Não dá, nem dá. Que daí vai me agilizando. E aí eu tenho uma equipe grande, né? Tem mais 5 veterinários que trabalham comigo que ficam aqui quando eu não tô, para ir ajeitando alguns cavalos que parecem fora do que não era normal, né? Que acontece de emergência, machucado. Mas vou me alinhando ali com o treinador. Às vezes falo, putz, esse dia eu tô meio ruim, tem como você puxar um dia antes o toque, um dia depois. E vai indo. Quando eu não posso, eu tenho pessoal legal que trabalha comigo que vai no meu lugar daí. Às vezes acontece da revisão final ali, eu tenho que mandar alguém que coincide, que às vezes coincide carreira no mesmo dia, então eu fico meio ali me dobrando para ver qual corrida ali que vai ser melhor, ou a maior, ou que são meus clientes mais antigos, que eu vou ter que dar uma preferência e ter que mandar a minha equipe na outra. Então... Como que você divide isso quando você fala... Vocês são 2 sócios lá na central. Na Proecos, na verdade, meu sócio mexe mais com o cavalo de tambor, não tem nada a ver com a corrida. Então ele tem mais 4 veterinários que trabalham com ele e eu tenho mais 4. Então, a gente faz carteiras diferentes. Eles fazem bastante cavalo de tambor, tem alguns clientes que a gente faz junto, mais corrida mesmo, daí o esquema é quase todo meu, com a minha equipe, né? Eu acompanho bastante o Alfredo e vejo toda a estrutura que vocês têm lá. Aquilo, eu vejo sempre bastante cavalo de trabalho lá. Você chega a mandar para recuperação, alguma coisa do tipo cavalos de corrida, ou esses ficam basicamente no jockey? Cavalo de corrida é difícil, porque é o que eu falei no começo, você não tem esse tempo, né, para esperar. Então a gente acaba tendo a parceria com o pessoal da fisioterapia lá dentro mesmo. Do jockey. E continua fazendo o esquema lá. É difícil você conseguir encaminhar para a clínica. Os cavalos de salto, os cavalos de tambor, você tem mais tempo, você consegue fazer mais esse processo de tirar para tratar, porque às vezes são tratamentos que você tem que fazer toda semana. E aí compensa você trazer de longe e deixar na clínica para tratar. Os cavalos de corrida, como é perto de casa, eu estou quase todo dia, acaba que fica fácil para fazer esses tratamentos meio semanais ali, então, e tem um esquema de fisioterapia bacana, a gente consegue tocar bem. Eu sou um apaixonado por treinamento e por cavalo. Tive o prazer de viajar ao mundo e conseguir ir em alguns centros e tudo mais. Vou fazer uma pergunta. Aqui em São Paulo está desativado. No Rio é uma das coisas mais enaltecidas do Hipódromo da Gávea. Em alguns centros de treinamento na Serra ali, a tal da piscina.
Eu sei que vocês têm lá na central para os cavalos de trabalho. Você acha isso, há uma eficiência no processo? Realmente seria interessante ter uma piscina para fazer essas recuperações? Como que você é partidário disso? Assim, como parte de recuperação, acho interessante. Até esses dias teve um congresso do pessoal da Equiton da Europa, eles mostraram alguns trabalhos bem interessantes que conseguiram encurtar em quase, numa média geral, aí, de 30 a 40 dias a recuperação dos animais na piscina. Uhum. Eu acho que como recuperação bem interessante. Como treinamento, não acho que são músculos diferentes, a respiração é diferente. Acho que é mais na parte de recovery é legal. No treinamento que a gente mudou muito, principalmente nos cavalos aí de pisma, é a hidroesteira. É bem legal. Ela faz uma parte de condicionamento bem parecida com um treino forte de galope. É aquela esteira que a água sobe até que nível, mais ou menos? Vai até quase o peito, aqui no até antebraço. E isso o cavalo faz, ele sai cansado dali, como se tivesse feito um treino de galope forte. Mas ele trota ou... Não, só de caminhar dentro da água. Só de caminhar... força dentro da água que você tem que fazer para movimentar aquele corpo. Nem deve dar. Ele sai respirando forte, como se tivesse galopado. Na Europa, a gente conseguiu, os cavalos nossos de CCE, lá que é do cross, tal, a gente conseguiu até substituir um treino de galope pela hidroesteira. E aí você diminui muito o risco de lesão, né? Porque não tem tanto impacto e você faz uma força e um fôlego parecido com o galope. É interessante. Tanto essa hidroesteira quanto a piscina, eles são muito usados quando um cavalo está com qualquer tipo de lesão que ele não poderia galopar para sofrer impacto? Às vezes voltando de cirurgia, né? A piscina voltando de cirurgia. Ela conseguiria manter ele... Você consegue manter sem aquele impacto no chão. Né, lesão de tendão, de ligamento, você acaba mantendo ele uma musculatura boa, um fôlego bom, sem ter muito impacto, né? Então acaba que ajuda muito. Os cavalos de corrida, já tem alguém que usa em algum lugar essa hidroesteira ou não? Não, em Sorocaba não tem isso, Não né? tem, não. Na Santo Amaro, todos os centros hoje tem. Santo Amaro tem, porque Paulista tem. No caso dos cavalos de piso. Mas você acha que ele seria aceitável e interessante isso? É um custo caro, né? Hoje é uns 300 mil equipamentos para você implementar na cocheira. Mas eu acho que podia substituir um dia da raia, porque é um pouco maçante para os cavalos de corrida. Eles só vão para raia, né? A rotina ali estressa bastante eles. Então, talvez um dia da semana que você não precise, né, galopar, você podia fazer uma hidroesteira, seria uma coisa interessante. Hoje, sem citar nomes e de todos principalmente, estamos falando principalmente de Sorocaba, é raro um quarto de milha subir para fazer trabalhos, estou falando que seja mais de galope todos os dias, né? As pessoas usam mais alternados ou não? Existe ainda gente que faz isso? Não, acho que tem várias vertentes. Tem gente que gosta de trotar mais, tem os treinadores que gostam de galopar mais. É que o galopar não quer dizer que você vai galopar no máximo dele, sabe? Só... eu acho, assim, do que a gente tem visto, acompanhando nos Estados Unidos, esses treinos de galope, não no máximo, mas um submáximo, um treino de galope mais consciente, ele dá mais fôlego e explosão do que o treino de trote. Antigamente se trotava mais. Hoje em dia mudou um pouquinho o treinamento, a maioria dos treinadores estão galopando mais, né? 3 vezes por semana. Alguns usam esse treinamento de interval training, que são mini, né, sprintzinho. Então, mudou um pouco a forma de treinar e eu acho que foi benéfico para os animais. Eles acabam endurecendo um pouco mais a musculatura, ficando mais condicionados e diminui a lesão. Né? O que é ruim é você manter, você vem trotando, de repente vai no máximo do cavalo de galope. Aí a chance de lesão é enorme, ele fica todo dolorido no dia seguinte. Então você tem que estar preparando ele pro dia que você vai dar o esforço máximo. Né? Então tudo é condicionável, ligamento, tendão, osso, né? As intéses nos ossos, tudo são condicionáveis. Então, acho que o importante é estar muito ciente desse treinamento, de realmente estar preparado para o esforço que ele vai fazer. Né? Hoje, vamos falar nesse teu histórico, vou voltar de novo, desde 2008. Você acha que alongou ou encurtou, ou cada um tem seu estilo diferente, do toque pré-corrida? Porque eu lembro, quando eu comecei lá atrás, tinha gente que tocava na semana.
E tudo bem, talvez com essa observação, quando ia para uma corrida fora, tinha muito jogo, você não queria ir para o jogo sem algum apoio de cronômetro. Como que você acha que isso tem se comportado nos dias de hoje? É o que eu comentei um pouco, vai depender muito do patrão. Os treinadores estão mais conscientes, principalmente com o antidoping, né? Você precisa... Não adianta você tocar muito perto, daí você não tem mais recurso nenhum. Você tem um threshold, que é aquele tempo que a substância sai do corpo. Você tem que trabalhar bem no limite do threshold, né? Do limite de cada substância, que você vai precisar infiltrar, tratar um cavalo. Então, se o treinador começar a mexer muito perto, o veterinário já não tem mais o que fazer. Falar, vai ter que correr assim. Então, quer dizer, já gastou uma vida ali. Então, eles começaram a ficar mais conscientes que os toques não podem ser tão perto da carreira mais. Precisa ser um pouquinho mais de tempo para a gente ter tempo de agir ali para ele chegar bem no dia. Você poder ter recurso em função disso. Então, o próprio recovery muscular ali, tudo, precisa de uns dias para o bicho recuperar, né? E aí, você tendo alguma leva de medicamentos, você pode usar naquele período ainda é melhor do que você não ter mais nada, né? Então, hoje já estão bem mais consciente ali as equipes, né? Um consenso entre o treinador e o veterinário ajuda muito isso. Vamos falar especificamente de Sorocaba, uma pista 100% antidoping. Isso para mim é um mérito em função do bem-estar, da saúde do animal, do cavalo que a gente tanto gosta. O que evoluiu nesses anos todos? Do mesmo jeito que você me falou dos equipamentos de diagnóstico, eu acredito que o antidoping, nesse meio tempo, ele ficou mais preciso e ele dificultou a ação de drogas que... Hoje, acho que você consegue pesquisar mais, você consegue ver mais isso. Então... Eu poderia afirmar que, em função do bem-estar animal, hoje a gente está mais distante do que ocorria no passado de extrapolar isso, porque a gente tem um animal mais seguro, eu tenho um ambiente mais equiparado e mais justo para todas as funções de quem participa daquela pista, daquela corrida? Com certeza, né? Tanto de acidentes, essas coisas, né? Quanto de equiparidade mesmo, porque às vezes, antigamente era liberado em algumas substâncias, né? E aí acaba que às vezes não vencia o melhor cavalo, vencia o que um remédio um pouco melhor. Então, acho que fica mais ali, realmente vence o melhor cavalo e a melhor estratégia, porque, na verdade, a sequência ali das corridas, você tem que pensar muito o que você vai fazer, né? Porque... você vai correr agora e daqui 15 dias tem outra. Dificilmente o cavalo vai conseguir ficar repicando várias corridas. Então, você tem que estar muito bem preparado para a campanha que você quer fazer com aquele cavalo. Né? Então, hoje eu vou no torneio início e vou conseguir 60 dias para um Brasília, para um Mega Race, que seria o ideal, porque daí nesse gap você tem recurso para você usar para levantar. Não, toda a corrida você tem que lembrar que ele se desgastou, ele vai para baixo. E também você não consegue manter, é como se fosse uma curva de Gauss. Você tem que chegar no topo naquela corrida e depois ele vai cair. Aí você precisa de um tempo de recovery para levantar ele de novo. E assim vai o ano todo. Então, é muita estratégia ali de equipe e tudo, mas o antidoping é muito favorável, né? O bem-estar, os cavalos ficam bem melhores, né? E acaba que geralmente ganha o melhor mesmo, a não ser que aconteça alguma coisa de machucar e o outro daí pode ganhar. Com relação a isso, vamos criar uma situação hipotética. O cavalo foi para um toque ou para uma corrida, o que seja. Se ele sentiu uma dor muscular, se você não tivesse compromisso nenhum com esse cavalo, você não tem pressa para poder, você deixaria que essa dor, assim como a gente vai para uma academia faz, e o tempo me cura, ou você acha que é necessário você entrar com algum tipo de medicamento para tirar essa dor, porque a dor faz ele virar a bunda pro coxo, não comer? Como que o cavalo funciona nesse sentido? Não, com certeza. Você tem que intervir o mais rápido possível. Por ser um ser irracional. de lesão.
Porque aí você já está trabalhando naquelas pré-lesões que a gente comentou, né? Então, desde parte muscular quanto parte articular, quanto antes você conseguir intervir, é melhor. Né? Independente se vai ter uma corrida ou não, você tem que deixar ele tratado. Porque eles são bem, porque com ele vai comer melhor, ele vai ganhar peso, ele vai trabalhar disposto. E o cavalo, com o tempo, se ficar muito tempo com dor, ele vai se acovardando mesmo. Esses cavalos que entram nos boxes ali e não querem mais, ou ele passou um trauma, uma dor muito grande, eles são inteligentes, eles sabem que a hora que bater ali, vai pular na largada e vai doer, entendeu? Então, por isso a gente tem que tentar evitar ao máximo dor com esses cavalos. Tudo que der para evitar a dor, eles vão se comportar bem no dia da corrida. Porque ele tem uma memória disso, né? Sim, com certeza. Por mais que é irracional, eles sabem que ali já doeu uma vez e não quer ir de novo. E se você entra com um medicamento para ajudá-lo nisso, você vai amenizando esse trauma. Com certeza, vai sarando mais rápido, ele não vai ficar com aquilo ali na cabeça, né? Dudu, em função de Sorocaba, nós estamos gravando isso em agosto. Nós temos ainda um segundo semestre com esse retorno da pista excepcional. Então, as pessoas que ainda não têm cavalo, elas podem ir para lá, conhecerem o jockey, se ambientar. Ainda tem o leilão do São Mateus, eu não sei se a gente vai conseguir subir esse episódio antes ou não, mas para poder entender como funciona aquilo e depois, para o ano que vem, tá pronto de novo para as compras. Você que é um participante disso, nos conta o que tem no Jockey de Sorocaba nesse final de ano. Quais são os grandes eventos para convidar essas pessoas que não conhecem para ir para esse hipódromo maravilhoso? Teoricamente é como se a gente estivesse só na metade ainda, né? Porque como a Raia teve que parar aí um tempo para reforma, a gente ainda tem mais um grande prêmio de 1 milhão, que é o Ponto Futuro, tem todas as provas da Tríplice Coroa, ainda tem o Campeão dos Campeões, Taça de Bronze, Taça de Prata, Taça de Ouro, os derbys, né? Tem ainda o terceiro derby, que é para cavalo velho. Então, tem inúmeras carreiras ainda bem interessantes, com a bonificação bem alta. E além dos pares, os torneios que ainda vão se formando. Então, a gente está quase em setembro, mas é como se estivesse em julho ainda, né? Porque essa programação era para julho. E vamos correr quase no Natal. Esse ano vai ser meio atípico. Vamos voltar nesse assunto, mas eu vou fazer uma parada aqui para agradecer os nossos apoiadores. Loyal Vinhos tá com a gente desde o início, desde o primeiro episódio. Agradeço o Alê, um não frequentador do mundo do cavalo, então isso eu me orgulho bastante, que todos os nossos apoiadores não são da indústria do cavalo de corrida, mas enxergam potencial nesse mercado para ter interlocução com vocês que estão do outro lado da câmera. Tá gostando do vinho? Muito bom. Um português, aprovado. Loyal Vinhos, muito obrigado por nos apoiar essa iniciativa do Pode Velocitar. Vamos voltar, vamos falar de Raia. Jockey Clube de Sorocaba, tive aqui no primeiro episódio nosso, Joca, 1986, o lançamento da pedra fundamental do jockey. Eu cheguei ali em 1999, você um pouco depois. Faziam, desde a sua fundação, que aquela raia não era mexida. O que estão fazendo lá e qual é a tua visão do que vem por aí? Tá sendo muito positivo, né? Com certeza, porque imagine quantos cavalos já passaram ali sobre a mesma base, né? E aí vai cavocando, vai fazendo algumas ondulações, que isso para o cavalo é muito ruim. Imagina se ele vem num ritmo de galope e entra em alguma valeta, algum buraco, a chance de ter uma lesão é enorme. Então, em algum momento era necessário essa pausa mesmo. Eu acho que foi muito bem tocado aí pela diretoria. E vamos fazer tudo, né? Eles reformaram ela inteira, tiraram toda a areia, fizeram todos os drenos de novo, toda a base, compactaram e agora vão espalhar toda a areia de novo, né? Vão colocar uma areia diferente do que era antes, uma areia um pouco mais clara. E com certeza vai ser muito benéfico aí para os cavalos. Acho que a gente teve algum tempo que ficava, não, só ganha por dentro, baliza 2, ou só ganha por fora, baliza 7, porque as chuvas acabam atrapalhando um pouco, os drenos não estavam tão bons. E até que tinha uma certa lógica aquilo ali, que estava ficando ruim, um pouco desproporcional as balizas. É difícil você conseguir deixar tudo igualzinho sem que a base não esteja boa.
Então, acho que agora vai ficar zero, vai ficar igual para todo mundo e com certeza mais seguro para os cavalos. Os parabéns para essa diretoria em função do trabalho que está sendo feito é incontestável. Que eles estão buscando a igualdade incontestável. Sim. Que eles estão buscando o bem-estar animal ali para ser mais segura a pista, incontestável. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez a gente só vai conseguir responder depois. Os tempos abaixam ou sobem? O que será que vem nessa raia nova? Eu acho que vai depender muito, porque o que acontece ali, hoje o rastelo que a gente tem, você consegue deixar o tanto de areia que você quiser, entendeu? A desvantagem de deixar uma raia leve é que a chance do cavalo machucar é maior, né? Que o impacto é maior. A vantagem, índice de velocidade alto, o pessoal se empolga, compra mais, vende melhor os cavalos, depois que param de correr aqui, né? Com índice de velocidade maior é mais fácil de vender. A raia mais pesada, o índice é pior, mas machuca menos os cavalos. Então, eu acho que eles vão chegar no meio termo para não ficar tão pesada e não tão leve para não machucar, mas não pesado para os tempos não piorarem. Eu acho que as primeiras reuniões vai estar mais pesada, que até se acertar... Exato. É uma questão de afinar o instrumento. Né? Exatamente. Mas acho que no fim vai acabar ficando parecido com o que estava antes, que estava legal. Antes mesmo da mudança da raia, dessa reforma, não vou nem falar, porque reforma é mexer num negócio nova, uma raia nova. A gente teve 2 movimentos ali, quer dizer, um movimento que trazer o disco para mais para trás, e um outro movimento, ainda sem a raia tá constituída, a abertura da curva ali. Isso por si só gera muito mais segurança para os bichos, né? Porque você pensava que o disco da curva dava uns 20 metros só, os cavalos chegavam muito embalados, tudo juntos, né? Então, e a 4 de milha na produção inglesa. Então eles chegam correndo bastante ali na curva, né? Um jockey de 50 quilos não tem força nenhuma para segurar um cavalo de 600. Então, só do disco ir para trás já melhorou bastante, né? E esse entrar embalado na curva força muito, né, as articulações. E isso também ajudava a machucar. E agora a curva mais ampla e eles vão colocar um pouquinho inclinada para dentro, né? Como se fosse uma curva de Fórmula 1, né? Também ajuda os cavalos a desembalarem e também não perder a tangente da curva. Então, acho que vai ser bem benéfico essa parte aí de... Você tocou num ponto que eu sou um grande observador. Estou lá desde 99, 98, 97, ali pelo final. Eu acho que eu não estou errôneo de observar que o peso médio dos bichos, assim, no passado era muito difícil você ver bicho de 600 quilos. Hoje a gente tem alguns bichos de 600 quilos e performando bem. Isso é uma realidade? Você acha que o 4 de milha ele tem crescido, tem geneticamente produzido bichos maior? Produzir bicho maior não quer dizer nada. Produzir bicho maior e que vem se confirmando isso. Não estou falando que é uma regra, né? Uma regra, mas eventualmente está aparecendo isso, né? Eu acho que foi tudo uma evolução, tanto genética quanto da qualidade da criação. Na verdade, você tem que apresentar um bicho bom no palco pro seu cliente, né? Que é o que tá fazendo a festa ali e é o que vai manter o esporte, é o carreirista. Né? O criador precisa daquilo ali como uma vitrine. E queira ou não, o bicho de padrão que a gente fala, que é os cavalos maiores, eles se ajudam no trabalho, é melhor para trabalhar, ele aguenta mais serviço. Né? Então, acaba que o gap ali, o corte da criação subiu bem. Né? Então, hoje apresenta cavalo aí com 1 ano e meio com 500 quilos. Já no leilão, ele já tem isso. Né? Então, acho que foi tudo o incremento da criação, junto também com o uso de raças que já dão mais tamanho. E o comprador gosta do cavalo grande. Se colocar um cavalo no palco pequeno, não vai dar o mesmo preço do cavalo grande. Né? A gente tem essa cultura que, teoricamente, o cavalo grande é para correr mais do que o pequeno. Não é via de regra. Mas a hora que começa a brigar ali nos 200, 300 metros, o cavalinho pequeno pode cansar e o grande vir num galão maior e matar, entendeu? Então, a criação mudou bastante por conta, né, dessa ideia de criar cavalos mais fortes um pouco. Eu tenho um amigo treinador, lá de Sorocaba, não vou contar o nome, que numa conversa de cocheiro pegou e falou: eu jamais vou admitir que eu perco para um cavalo de 600 quilos.
e perdeu. E a gente teve essa história, tô falando de 2024, e perdeu, porque... porque não é uns 600 quilos bem equilibrado, ele vai correr. Esse Hora da Vitória tem 600 quilos. E tem todos os problemas de aprumo e tá sadio e tá correndo e tá disputando. Exatamente, né? Ele tem problema de aprumo e ainda tem 600 quilos. E não machucou, então... É um cavalo que você viu que na distância ele vem forte. Né? Tô lembrando do outro que eu admiro bastante, um abraço para a família Simon, a Tereza, né? O Terezão. Uma égua, uma fêmea de 600 e poucos quilos e que você pegava e falava, pô, será que esse bicho corre? E corre, né? Exatamente. Não, a evolução genética, ela tem atingido todas as raças, e isso ainda não com esse peso, mas ela também ocorre no puro sangue inglês em algumas características de distâncias mais curtas. Dudu, mais uma vez eu vou querer te agradecer, você como veterinário presente no Jockey Clube de Sorocaba. Eu acho que eu estou planejando alguns episódios, talvez duplos ou não, no final do ano, para a gente fazer uma conclusão da temporada, para você poder dar, como você trafega no Brasil todo, você talvez possa voltar aqui e falar da temporada do Quarto de Milha no Brasil todo. Você tem muita história para contar, a gente não citou nomes específicos, mas a gente falou, vou repetir alguns números desse jovem rapaz. 9 Brazilians Futurity no Jockey Club de Sorocaba, 9 Mega Races, 9 Potro do Futuro, Fantastic Fly Apollo, Mississal e tantos outros. Aí só para entender, apesar de ser 999, foram com cavalos diferentes. É difícil um cavalo conseguir fazer esse feito assim, né? Muito no mesmo ano, tem que dar bastante sorte. Mas... Exatamente. E fora as vitórias nos rincões desse Brasil de norte, nordeste, sul e sudeste, para onde tem corrida de cavalo, você está envolvido. Vou de novo. Ter as considerações finais antes de eu encerrar. Convida, fala para as pessoas entrarem em contato contigo e fala o quão gostoso é essa indústria do cavalo de corrida. Você pode dar o recado ali. Eu acho que para quem me conhece sabe que eu sou super acessível, eu gosto de ajudar e estou disponível para trabalho, para trocar ideia, para o que for sobre o cavalo de corrida, independente, né, da onde você está. E acho que é isso, para quem é mais novo também, acho que é foco, é dedicação, renúncia, né, bastante. Agradecer minha família que entende isso, que é difícil. Eu passo poucos finais de semana em casa, mas o que me move é a vontade de ganhar. Eu gosto de ganhar. Então, dá para perceber. Eu acho que é o importante e é o que junta com um pouco da corrida, é isso, né, cara? A corrida é resultado, é ganhar, é vitória. Então, é o que eu gosto de fazer e enquanto eu tiver vontade, eu vou estar andando por todo lugar e tentando dar sempre o meu melhor e performar aí junto com os clientes. Acho que é isso. Vou te fazer, com as considerações finais, vou fazer 3 perguntas que eu uso bastante fazer para algumas pessoas, reflexões pessoais. Você está nisso, vamos de novo, falar de cavalo de corrida desde 2008. Eu sei que é difícil, mas vou te fazer a pergunta e espero que você busque alguma coisa para me responder. Tem algum cavalo que você já trabalhou, hoje não mais, que você gostaria ou foi prazeroso esse momento, se você pudesse reviver esse momento com ele, qual seria? Tem um cavalo no mundo da corrida. Nossa, acho que uma égua que foi bem especial, assim, que no fim as coisas, no final dela não foi como a gente gostaria, foi a Kiss Me For Me, eu acho. Foi uma égua que marcou ali, que foi bastante corredeira e foi uma égua bem especial, acho que foi legal. Se você pudesse voltar, seria ela, para reviver poder ter a oportunidade de novo de conviver com ela. Já trabalhei com muitas, né? A Mississal, que faz mais recente, mas então buscando mais antigo um pouco. Teve a Tal, que também foi super recordista, Corona Daytona. As fêmeas sempre me marcam, porque eu acho que é interessante que, como é muito rápido o ciclo, depois você começa a cuidar dos filhos delas, né? Então você lembra muito da mãe.
é legal, a gente revive um pouquinho do passado. E as características da mãe, você vê muito isso, né? É muito interessante. Você que pega a sequência. Exato, você vê que sangue não é água, né? Tipo, tá igualzinho a mãe fazia. Enfim, mas as fêmeas me chamam bem a atenção, assim, várias que eu já cuidei, aí, as rainhas da velocidade. Acho que não tem como enumerar uma só. Dentro da tua trajetória vitoriosa, se você pudesse reviver um único dia nessa tua trajetória, qual seria? Qual vitória? Quero viver de novo. Não sei, pela emoção, pela dificuldade. Esse dia foi tão especial, se eu pudesse, eu queria viver ele de novo exatamente como foi. Nossa. Um dia que acho que foi diferente, foi quando a gente foi correr lá em Los Alamitos, né? O Corona Jump, perdemos de ponta de focinho uma carreira no Versus Futurity. É um lugar diferente, né? Um lugar que eu nunca tinha ido. E foi legal. Só queria mudar o resultado. Podia ganhar depois de você. E ele agora tá aí, tá estreando. A geração dele tá vindo aí. A última pergunta para encerrar. Qual foi o maior sacrifício que você fez para viver o sonho do mundo das corridas de cavalo? Valeu a pena? Acho que é todo dia, todo final de semana, né? Na Covid eu passei uns sacrifícios bravos. Meu Deus, fui para cada lugar que não tá tudo fechado os aeroportos. E tinha que ir, que eles queriam correr. Nossa, eu já passei uns perrengues bravos. Mas eu acho que sempre vale a pena. Eu acho que quando a gente põe o coração ali no trabalho e o resultado vem. E eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Que show, que show. Dudu, obrigado. A gente vai ter outros momentos, outras oportunidades e eu vou agradecer aqui você que está conosco até agora. Esse é o Pod Velocitar. Se tem histórias boas do mundo do quarto de milha ou do puro sangue inglês, elas serão contadas aqui. Obrigado. Até semana que vem. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, Herbert, novamente aí pelo convite. Valeu.